Boa noite e sejam bem-vindos. O assunto que será debatido hoje é a relação entre salários e nível de escolaridade em Portugal. Por um lado, a educação manifesta ter um papel importante no desenvolvimento económico e social de uma economia. Nas economias desenvolvidas, o crescimento económico sustentável exige uma população de trabalhadores, administradores e gestores com um amplo nível de escolaridade. De facto, de acordo com os dados do INE, podemos constatar uma evolução positiva desde o ensino básico ao ensino superior do nível de escolaridade da população residente. Por outro lado, os resultados a nível do emprego e o equilíbrio nos mercados de trabalho e dos produtos são diretamente influenciados pela evolução salarial, visto que esta é um dos principais meios de ajustamento entre a oferta e procura de trabalho. Segundo os dados da OCDE, o salário médio real mensal em Portugal tem exibido uma oscilação na sua evolução entre 2010 e 2020. Contudo, os salários de 2020 ainda se encontram aquém dos valores de 2010. Fazendo uma relação entre eles, podemos constatar que, à medida que o nível de escolaridade vai aumentando, aumenta a remuneração média de cada indivíduo. Entre 2009 e 2019, relativamente ao salário do primeiro e segundo ciclo do ensino básico, estes apresentam valores bastante idênticos, apesar das oscilações, tanto do salário relativo ao terceiro ciclo, como dos relativos ao ensino secundário, e têm apresentado uma convergência para as remunerações dos indivíduos como o primeiro e o segundo ciclo. A maior divergência encontra-se no ensino superior, cujos salários médios encontram-se sempre acima dos 1.500 euros, porém, no período em análise, a remuneração média mensal, quer de um indivíduo com o grau de mestre, quer de um licenciado, diminui aproximadamente 5%. Afinal, haverá uma relação entre a evolução salarial dos diferentes setores da economia a nível de escolaridade? E quanto à disparidade salarial entre homens e mulheres por nível de escolaridade? Será que efetivamente existe? Estas são algumas das perguntas em análise no debate de hoje, e os convidados desta edição são Margarida Pimentel e Adriana Pereira, ambas estudantes de mestrado em Economia. Então começamos pela Adriana. Qual é a sua opinião relativamente à evolução salarial dos diferentes setores da economia e o nível de escolaridade? Antes de mais, boa noite e obrigada pelo convite. Começamos por analisar com mais detalhe os salários dos diferentes setores para indivíduos com o nível de ensino secundário. Entre os anos 2010 e 2019, verificou-se uma diminuição de sensivelmente 1% das remunerações relativas às atividades de informação e comunicação. O contrário aconteceu no setor de atividades financeiras e seguros, nas atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e no setor de educação, cujos salários aumentaram apesar de várias oscilações. As remunerações relativas aos setores das atividades de saúde humana e apoio social e das atividades administrativas e dos serviços de apoio tiveram evoluções semelhantes, aumentando 6%. Os valores apresentados para a licenciatura apresentam uma grande evolução relativamente aos que foram antes apresentados. Nas atividades de informação e comunicação, nas atividades de consultoria científicas, técnicas e similares e no setor da educação, houve uma diminuição salarial. As atividades financeiras e seguros e as atividades de saúde humana e apoio social não sofreram grandes oscilações, com aumentos aproximados de apenas 0,9% e 0,6%, respectivamente. Por sua vez, as atividades administrativas e dos serviços de apoio apresentaram resultados que foram sofrendo pequenas oscilações, havendo uma diminuição das remunerações em sensivelmente 2%. Os indivíduos com grau de mestre sofreram grandes oscilações nas remunerações. A única exceção passa pelas atividades de informação e comunicação, cujo salário entre 2010 e 2019 teve um aumento de apenas cerca de 2%. Tanto nas atividades financeiras e seguros como nas atividades administrativas e dos serviços de apoio, apesar de pequenas exceções ao longo do período, a tendência foi sempre da diminuição das remunerações. No caso das atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares, houve uma diminuição salarial de 12% no período. Já o setor da educação foi o que sofreu uma maior redução, tendo sido 18%. Por fim, as atividades de saúde humana e apoio social apresentam um aumento das remunerações em sensivelmente 13% no período. Gostaria de terminar esta reflexão apresentando uma análise mais objetiva apenas para o ano 2019, com o intuito de observar diferenças salariais entre o nível de escolaridade para os setores de atividade em questão. De facto, podemos constatar que o maior aumento das remunerações surge na passagem do nível de secundário para o grau de licenciado, com aumentos significativos para as atividades de saúde humana e apoio social e educação. Daqui, excetuam-se as atividades de informação e comunicação e as atividades financeiras e de seguros, cujo maior aumento refere-se à passagem do grau de mestre para o doutorado. Por sua vez, a obtenção do grau de mestre não apresenta aumentos consideráveis, correspondendo a aproximadamente 13% maior aumento. Curiosamente, esta passagem é a única que apresenta pequenas diminuições salariais pertencentes ao setor da educação e de atividades de informação e comunicação. E em relação à disparidade salarial entre homens e mulheres, qual é a sua opinião, Margarida? Como é sabido, independentemente do nível de escolaridade, o salário do sexo masculino é superior ao salário do sexo feminino.
No entanto, na última década, esta disparidade tem sofrido uma diminuição, tanto no segmento de pessoas que completaram o ensino secundário, como nos licenciados. Contudo, para os mestres, é possível observar inúmeras oscilações. No ano de 2018, a disparidade de género no ensino secundário e licenciatura era de 28% e 38%, respectivamente, refletindo uma diminuição de 8 e 6 pontos percentuais face a 2010. Já no mestrado, o diferencial é 32%, contudo a redução da discrepância foi menor. De facto, independentemente do género, obter o grau de licenciado é benéfico em termos salariais. Contudo, o benefício é superior para o sexo masculino. No sexo masculino, chega mesmo a ocorrer a situação dos salários médios dos indivíduos licenciados ser mais elevado que o salário médio dos indivíduos mestres. Já no sexo feminino, observa-se uma convergência entre os dois graus de ensino. Estas propensões resultam essencialmente das diferenças em termos de experiência no mercado de trabalho e do tipo e duração das licenciaturas e mestrados. Assim sendo, é possível observar que o género masculino dispõe de salários mais elevados comparativamente ao género feminino, sendo essa diferença mais acentuada nos níveis de educação superior, como licenciatura e mestrado. Tendo em pensamento que ainda havia muito para debater, o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer às convidadas e aos nossos espectadores.